Podem ficar sentados um minutinho. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando o 23º domingo do tempo comum. Como bem nos ensina o apóstolo São Paulo, toda a Escritura é para orientar, educar e corrigir. Se nós não buscarmos nos alimentar da palavra de Deus, nós jamais teremos condições de ensinar o irmão ou a irmã a trilhar o caminho do Senhor. É esse contexto que nós acabamos de ouvir agora na proclamação da palavra. É o que nós chamamos de correção fraterna. Talvez para muitos seja até um tanto estranho esse termo, correção fraterna. Mas a correção fraterna, ela é um dever de cada um e de cada uma de nós cristãos e cristãs. Saber corrigir o irmão naquilo que é de Deus, usando a palavra de Deus, não usando a sua própria palavra. É isso que Deus nos fala através do profeta Ezequiel. Quando ele vai chamar o profeta exatamente para mostrar o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho da vida, àqueles que viviam fora deste caminho, porque não viviam conforme a conduta ensinada por Deus. Assim também nos nossos dias de hoje. Há muitos que até se dizem cristãos, mas não vivem uma conduta de cristão. Acaba vivendo apenas um cristianismo de aparência. Assim como também muitos vivem um catolicismo de aparência, um protestantismo de aparência. Não, nós não podemos viver uma fé ou ter um segmento por aparência. Nós temos que ser leais, nós temos que ser sinceros, nós temos que fazer pela fé. Mesmo que o irmão, ele cometa um erro contra nós ou contra a própria comunidade, cabe a nós que cremos, que temos confiança e que acreditamos no poder misericordioso de Deus, humildemente saber corrigir aquele irmão. Corrigir com simplicidade, corrigir com humildade, corrigir com fé, corrigir de acordo com os ensinamentos de Deus. Aqui na primeira leitura, Deus vai dizer exatamente isto, para Ezequiel, e Ezequiel transmite isso, quando ele vai dizer, advertindo a respeito de sua conduta, mas em meu nome, não em nome próprio. Porque às vezes o que acontece entre nós cristãos é não saber corrigir fraternalmente o irmão. Quando o irmão erra, ou ele não está vivendo bem aquela conduta, muitas vezes nós humilhamos aquele irmão, nós desprezamos aquele irmão, porque não é assim que tem que ser. Mas vamos tentar colocar esse irmão no caminho de Deus, vamos fazer com que esse irmão reviva novamente. Nós não podemos usar da palavra de Deus para expulsar o irmão, para criar aquela contenda. Nós não podemos, quando um erra, sair de imediato
julgando o erro daquela pessoa. Como nós fazemos isso? Antes de apontar o erro, procure saber por que o irmão errou. Quando nós procuramos a correção fraterna, nós evitamos muitos males no meio da comunidade. A fofoca, o disse-me-disse, O próprio Santo Padre, o Papa Francisco, ele já disse isso. Inclusive ele repetiu isso hoje na sua exortação. E ele usou um termo que ele diz assim: eu já cansei de dizer que a fofoca é a maior desgraça dentro de uma comunidade. Ele falando em relação à comunidade eclesial, mas também em relação à comunidade social, à própria sociedade. E aí nós julgamos a pessoa. E aí vem, os julgamentos precipitados, o contra-testemunho. Não, como cristãos, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos ter de fato, coragem e dever de corrigir, mas também de aceitar a correção. Porque às vezes eu quero corrigir, eu corrijo, mas eu não aceito a correção. Quantos de nós recusamos a correção? Por exemplo, na sua família, na sua casa, em relação aos seus filhos, como você pai, como você mãe, tem corrigido seu filho, a sua filha, pelo erro que ele cometeu. Você tem chamado seu filho, a sua filha, para dialogar, para humildemente, reconhecer que ele errou e que ele pode sair daquele erro? Ou você simplesmente o julga? Ou você o condena, como nós fazemos, No seu trabalho, quando alguém peca contra você ou erra contra você, como é que você corrige essa pessoa? Você corrige fraternalmente, revestido de humildade, com fé, com respeito? Porque Jesus, ele nos ensina exatamente o oposto daquilo que nós fazemos. Quando ele vai dizer lá no Evangelho: se o teu irmão errar, ou seja, pecar contra ti, vá até ele e corrige-o a sós contigo. Às vezes nós queremos corrigir em público, humilhando a pessoa. Quantas e quantas vezes nós já fomos humilhados em público, porque outra pessoa quis nos corrigir ali, mostrando que ele tem capacidade de corrigir. Mas isso não é correção fraterna. Aquele que corrige fraternalmente, aquele que aceita a correção fraterna, ganha a alegria de Deus no seu coração. E às vezes, quando nós somos chamados à atenção, nesse sentido da correção, às vezes nós saímos chateados, saímos bicudo, usando essa expressão, fazendo biquinho de francês, porque nós não gostamos de ser corrigidos. Por quê? Porque nós ainda estamos fechados à ação de Deus na nossa vida. Abrimos os nossos ouvidos, mas fechamos o nosso coração. A correção fraterna, ela faz crescer a comunidade. Ela faz com que a comunidade viva unida na oração, na fé, no trabalho. Agora, quando você humilha, a pessoa se afasta, começa a criar divisões, contendas entre nós. Isso acontece em todos os setores, meu irmão, minha irmã. Às vezes dentro da própria igreja, quando um irmão erra, quando um sacerdote erra, como nós flagelizamos aquele sacerdote? Quando um padre erra, o padre cometeu erro, nós descemos de chibatada em cima do padre. E isso cria decisão na comunidade. Não julgue, tente corrigir, tente mostrar o caminho,
tente mostrar a ele que aquela conduta que ele fez, ou que ele vive, não condiz com a conduta de Deus, com aquilo que Deus ensina, com aquilo que Jesus nos pede. Porque nós temos facilidade apenas em condenar, em julgar os outros. E muitas vezes, me desculpe a expressão, mas muitas vezes isso parte daqueles que se acham justos, santos e moralistas. Porque tem muita gente moralista por aí. Tem muitos católicos moralistas que acham que são os melhores, que eles não erram, mas eles condenam. Os fariseus eram moralistas e, no entanto, condenavam, julgavam os outros. Aquele fariseu que entrou no templo para rezar diante de Deus era um moralista e, no entanto, ele julgou o pecador público. Eu não sou como o pecador. Ou melhor, ele queria dizer, né? Eu não peco, eu não erro, eu sou o melhor. Esse aí não vale nada, ele tem mais é que morrer. Ele tem mais é que ficar lá fora, tem mais é que ficar jogado mesmo à beira da estrada. Nós não podemos usar de moralismo para poder prejudicar a vida do irmão, para julgar o irmão. Porque para o moralista, tudo que o outro faz é errado. Para aquela pessoa que é moralista, tudo que o outro faz é errado. Ele pode fazer certo, mas para o moralista, ele é errado. E nós estamos cheios de moralistas por aí. Estamos cheios de cristãos, de católicos moralistas por aí, que vem aqui na frente como fariseu, abre a boca, estende a mão, recebe Jesus e lá fora gospe Jesus no outro, com a sua maledicência, com os seus julgamentos, com as suas perseguições, com as suas discriminações, Chego perto, não quero nem tocar na pessoa. Ora, se você não quer tocar no irmão, então não toque em Cristo, porque Cristo está presente no irmão. E muitas vezes nós fazemos que as nossas atitudes, em vez de aproximar o irmão de Deus, nós o afastamos de Deus. Quantas vezes nós ouvimos, vocês também ouvem, quantas vezes vocês já ouviram pessoas que estavam dentro da igreja, seja ela na igreja católica, seja nas igrejas evangélicas, que disseram assim: eu não vou mais à igreja. Eu não vou mais à igreja por quê? Porque as pessoas ficam julgando. E aqueles que são os primeiros da igreja é que se acham justos, que julgam, que condenam, que oprimem, que desprezam, que não ama, que não respeita. Quantas vezes a gente ouve testemunhos de pessoas dizendo isso? Nós estamos aqui dentro da igreja, nós somos cristãos, a nossa conduta deve ser a conduta de Cristo, a conduta do acolhimento, do amor, do respeito, da unidade, não da dissensão, não das indiferenças. Será que nós estamos vivendo a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã? Será? Eu já disse isso uma vez, não sei, não me lembro agora se eu falei aqui nessa comunidade ou se fui em outra comunidade, que eu já tive em uma comunidade a pessoa que me parou na rua, e disse: padre, o senhor não me vê lá na igreja, não? Eu falei assim: não vejo mesmo. Por quê? Porque eu falei, porque ele falou para mim, ele disse isso com essas palavras, porque dentro da minha casa eu não tenho uma esposa, eu tenho um demônio. Porque ela vai para a igreja, ela carrega a Bíblia, ela reza, ela não perde nada na igreja, mas chega aqui em casa é um inferno. Ela julga a empregada, ela condena a empregada, ela maltrata a empregada, ela me maltrata, ela não me respeita, ela fala palavrões. E aí? Eu fiquei assim: Eu só falei com ele assim: faz muito bem o senhor, continue rezando na sua casa. Porque a pessoa não dá testemunho, mas quer corrigir o outro, quer mostrar que é certo. Quantas vezes nós fazemos isso? Porque nós vivemos ainda naquele contexto daquela passagem, daquela lei
talião, dente por dente, olho por olho. Falou mal de mim, eu falo mal de você. Me julgou, eu te julgo. Me perseguiu, eu te persigo. E aí Jesus vai ensinar lá no Evangelho, nas bem-aventuranças: orai por aqueles que vos perseguem, fazei bem àqueles que vos odeiam. E nós não fazemos isso. E aí nós deixamos de corrigir o irmão, deixamos de arrebanhar o irmão para Deus. Nós precisamos dar testemunho lá fora. Não é pecado você chamar o irmão na correção fraterna. Chama ele, vem cá, meu filho, esse não é o caminho que Deus quer para você. Não viva nesse caminho. Você vai se desiludir, você vai sofrer, né? Você não vai ser feliz. Se o irmão não quiser te ouvir, paciência, você fez a sua parte. Agora, se você omite, aí Deus vai te cobrar, como ele disse na primeira leitura, né? E aí nós estamos sempre pedindo a Jesus: Senhor, me concede isso, Senhor, me concede aquilo. Mas somente se nós vivermos esse espírito de caridade é que nós seremos atendidos por Deus. Que Jesus disse, né? Essa ratificação dos nossos pedidos será feita por Deus quando vivermos intensamente os seus ensinamentos. Na segunda leitura, São Paulo fala: os mandamentos existem, matar, não roubar, não cometer adultério, né? Todos os outros, mas tudo se resume em um só: amar o próximo como a ti mesmo. E amar não faz mal a ninguém, amar não faz mal à comunidade. O que faz mal é o ódio. Nós temos que ser uma comunidade de amor. Por quê? Porque Deus é uma comunidade de amor. Essa é a imagem que nós devemos ter. Quantas vezes, meu irmão, chega a doer os tímpanos quando a gente ouve, né, dizer que a comunidade X, a comunidade Y é uma comunidade dividida, é uma comunidade fofoqueira, é uma comunidade intrigueira, é uma comunidade isso, isso dói no coração de Deus. A nossa comunidade deve ser uma comunidade de amor, viver esse amor que vem de Deus, através das correções. Corrija, não tenha vergonha, não tenha medo, mas faça com caridade, não para oprimir, não para humilhar o irmão. Quantas vezes eu já fui corrigido? Quantas vezes? Porque aqui ninguém está isento do erro, não. Eu erro. Certo dia, tempos atrás, aí aqui mesmo na comunidade, a pessoa falou assim: eu não erro, padre. Eu falei assim: então você toma o lugar de Nossa Senhora, fica lá então. Quem pode dizer que não erra? A pessoa falou comigo na minha cara, né? Eu não erro. A minha resposta para ela foi simples, né? Então, por favor, retire-se, vá até a igreja, tire Nossa Senhora do lugar dela e assuma o lugar de Nossa Senhora. É simples. Todos nós erramos. Eu erro, o Papa erra, o bispo erra, mas muitos de nós achamos que nós não erramos. Agora, não é julgar o erro, não é julgar aquele que errou, é tentar corrigi-lo, porque nós somos assim, nós não olhamos o bem que o outro fez. Você pode passar durante a sua vida toda fazendo o bem, corrigindo o irmão, mostrando o irmão o caminho de Deus, o caminho do amor, o caminho da paz, o caminho da solidariedade. Você pode ajudar os pobres, os necessitados, você pode ajudar os doentes, aqueles que necessitam. Você pode fazer o bem a vida toda, mas se você escorregar, se você cometer um erro, você será julgado por aquele erro que você cometeu. Ninguém vai reconhecer as suas virtudes. Ninguém conhece as virtudes dos outros, conhece o erro. Eu quero que vocês façam um teste. Coloque lá na sua casa, lá diante da sua consciência, né? Diante de Deus. Coloque lá, faça essa divisão. Escreva as suas virtudes, escreva os seus erros.
Provavelmente, né, as suas virtudes vai encher uma folha, porque você não vai querer reconhecer os seus erros. Mas nós reconhecemos os erros dos outros. Nós julgamos o outro por um único erro que ele cometeu. Por um único erro. Nós não acolhemos pelos 990 acertos que ele fez durante a vida, mas por um único erro. Se eu errar amanhã, todos vão me julgar. Todos vão me julgar. Todos vão atirar pedra. Se um pai de família errar, por mais bom que ele tenha sido durante a vida, ele será açoitado dentro de casa, começando dentro da sua casa. Porque nós não olhamos as virtudes do outro, nós olhamos os erros. Cometeu erro, pau em cima dele. E aí? Aí vira divisão, a contenda, o desamor. Então, meu irmão, minha irmã, o que está faltando em nós, como verdadeiros cristãos, verdadeiros filhos de Deus, porque nós o somos. Acabamos de rezar agora na oração que antecipou a proclamação da palavra. Nós cremos. Se nós cremos em Jesus, o Filho amado de Deus, então vamos colocar em prática os seus ensinamentos. Mas falta abrir o nosso coração. É o que nós pedimos no Salmo. Não fecheis o vosso coração. Ouvi hoje, amanhã e sempre a voz de Deus. Aquele que ouve a voz de Deus jamais vai condenar o irmão, mas vai ser um verdadeiro irmão, ajudando a encontrar o caminho da salvação. Então vamos abrir o nosso coração, vamos pedir a Deus esta graça no dia de hoje.